Opa, e aí galera? A nossa história daqui já começa em uma noite escura. Em uma noite escura, podemos observar os bichos travados em umas árvores. Mas o bicho que estava travado nessa árvore estava caçando uma coisa. Esta coisa era um javali logo abaixo. Aquele bichinho acaba no fim passando a tramontina desse bicho aí que ele procurava. Após mandar aquele trem de arrasta para cima, ele em seguida acaba embalando aquilo para não deixar nem sequer uma sobra para depois. Mas de dia você pode ser a caça, já chegando à noite, você pode se tornar a caça. Bem, logo então atrás de nosso bichinho, aparecem vários caras, segurando em sua mão algumas peixeiras, que ali finalmente tinham encontrado os seus alvos. Eles estavam prontos para catar aquele trem. Então assim, eles começam a luta. Logo depois de um tempinho, eles finalizam aquilo. O monstro cai no chão, e os caras ficam lá comemorando a derrota do monstro. Eles finalmente derrotaram esse Lorde Louva-a-Deus, tamanho gigante classe E. Mas já como esperado pela essa guilda, eles não iam decepcionar ninguém ali não. Eles conseguiram derrotar finalmente aqueles boss ali. Agora que derrotou, geral comemora ali abaixo. Mas logo em seguida ali mesmo, na direção daqueles caçadores, aparece um pesquisador que aqui agora eles percebem que os pontos que foram precisos lá antes foram finalizados. Já que finalizou, eles poderiam já estar saindo daquilo. Mas como pode ver, este é um grande jogo, mas diferente dos outros jogos, esse é um jogo baseado no mundo real. E que isso quer dizer que você tem que lutar contra monstros. Mas há 20 anos atrás, incontáveis portais apareceram no mundo de nosso protagonista. Esses portais levaram várias criaturas mágicas a aparecer também. E ali então, percebendo que o mundo estava para acabar, surgiram eles, os caçadores. Então assim, depois da exploração especulativa das selvas, foi decidido que as selvas, mesmo que são perigosas, não podiam mais interagir com o mundo real. Também escrito em outra palavra, nada daquela selva que eles entrassem lá, dentro daquele portal, nada podia ser pego lá de dentro. Significa que se você explorar lá e pegar os melhores itens, aqui no mundo real não seria nada. E no fim, a companhia de tecnologia Shenwen reivindicou as selvas como propriedade dela mesma, que isso significa que tudo lá dentro é dela agora, e como propriedade sua, eles tinham basicamente o direito de fazer o que quiser. Então assim, vários jogos e meio que alternativos foram criados lá dentro, tipo no jogo de sobrevivência, você é jogado lá dentro para sobreviver no apocalipse. Um grupo é selecionado e lá dentro eles são jogados e no fim são assistidos pelos povos que não têm poder. Mas no jogo, depois que os jogadores atravessam um certo portal, eles são transformados em um tipo de cavaleiro, com o objetivo de sobreviver no exterior desse mundo perigoso. Mas mesmo eles tendo esses poderes incríveis, eles poderiam talvez no fim, dentro daquela selva, bater as botas. As pessoas que estavam entediadas com a vida, estavam basicamente a fim de alguma adrenalina no fim, eles poderiam estar fugindo de suas próprias casas para ter uma experiência a mais diferenciada, tipo ter uma adrenalina a mais no corpo. Mas recentemente no mundo mundial, a população meio que já experimentou a vida no mundo exterior. Mas também tem aqueles ricaços lá que até mesmo contrata alguns corajosos para morrerem no lugar deles naquele jogo lá. No fim, isto não sequer era mais considerado um jogo. Para o nosso protagonista, considerado uma obra de arte. Este era Lin Chan, o nosso protagonista, e também um dos criadores dessa própria obra de arte. Logo que ele comenta sobre isto, podemos ver um desconhecido abrindo uma certa porta. Aquele desconhecido acaba andando em uma direção. Em sua mão, ele segurava um papel, enquanto várias pessoas ao seu redor ficavam olhando em sua direção, mas ele andava na direção certa de uma pessoa. Esta era de nosso protagonista. Ao chegar perto de nosso protagonista, ele começa a se perguntar do porquê dos dados dos monstros no fim foram meio que retirados. E ele acaba meio que perguntando ao nosso protagonista se foi ele que fez isto. Leon, este, era basicamente um dos descendentes do diretor executivo do alto ranking por trás dessa companhia de tecnologia que nosso protagonista criou ali. Mas no entanto, essa coisa que nosso protagonista fez não foi aprovado pela comissão e também não foi aprovado pelas decisões da companhia. E lá ele pergunta quem foi o cara que atualizou o nosso protagonista a permitir fazer isto. Mas ele acaba dizendo que tudo isto foi meio que feito para balancear o jogo atual. O jogo está basicamente atualmente está correndo com uma alta qualidade de valores colocar lá dentro, e isto não era algo que nosso protagonista não quis colocar dentro desse jogo. E também era uma coisa que meio que fazia que o jogo ficasse um pouco mais controlável. Mas logo que diz isto, este acaba avançando
amando a direção de nosso prota. Após isto, ele agarra na gola de nosso meninão. Agora, mais perto do que nunca de nosso protagonista, ele acaba comentando do porquê ele deveria estar fazendo isto. As ações de nosso protagonista perto dessa companhia não era nada. A companhia, naturalmente, tem lá no fundo um pouquinho de valor. E ele, o nosso protagonista mesmo, que foi o cara que criou o jogo, não tem o direito de fazer o que quiser. Mas isto não foi o que nosso prota pensava, já que ele foi um dos caras que conseguiu criar alguns certos conteúdos para o jogo rodar a vida toda. Ele tem sequer o direito de estar fazendo o que quiser. E além do mais, ele que ajustou alguns designs dos monstros dentro daquele tipo de jogo. Então, se ele quiser colocar outras coisas, ele faz o que quiser. Só que neste caso, esse figurante de cabelo amarelo acaba se virando para os restos dos trabalhadores de fundo. Logo então, ele acaba dizendo, já que nosso protagonista não quer mais com nada, ele acaba pedindo para que eles arrumassem esse certo negócio que ele pediu. Mas assim que se virou para o nosso protagonista, podemos ver os funcionários comentando lá que ele apenas não era nada perto de nosso protagonista. Ele só era apenas um figurão que estava aí colocando mais carga de trabalho para cima deles, e eles não talvez conseguiriam estar completando aquilo que queriam. Mas agora, ele acaba se virando para o nosso protagonista e se pergunta ao nosso protagonista se por acaso ele ali, que ele está pedindo a sua demissão, eles não precisam mais de nosso protagonista. Mas já que esses caras estão querendo que o jogo fale, de todas as formas, ele estará aceitando então. Ele então atualmente acaba meio que concordando com a ideia do cara. Ele apenas queria desistir da ideia de querer ser o líder barra dessa empresa. Assim então ele pensava em desistir, mas foi neste momento ali que pensou em fazer isto, alguém acaba aparecendo, interrompendo o nosso protagonista. Essa pede para que nosso protagonista não fosse, sei lá, imprudente demais, para estar decidindo coisa com coisa. Logo então, ele se vira para a nossa gasosa. Mas o motivo principal de nosso protagonista ainda não ter desistido do trabalho não foi por causa de nossa gasosa aqui não. O motivo principal foi de que nosso protagonista acabou meio que pegando alguns dinheiros emprestados de algumas pessoas. E no momento ele acabou meio que pegando algumas dívidas de milhões. Só que esse trabalho de nosso protagonista está dando para ele rios de dinheiro. E que se por acaso ele abandonasse isto para ele, ferrava tudo. Então ele só precisava se manter nesse trabalho. Além do mais, se por acaso ele perdeu o trabalho, ele voltaria a morar na rua. Só que neste momento, nosso protagonista percebeu umas coisas, que se por acaso continuasse a trabalhar nessa companhia, ele se pergunta se realmente as coisas estariam seguras para ele. Logo então, o nosso amarelinho acaba passando por nosso protagonista e pede para que ele pensasse mais sobre o que ele estava pensando ali. Atualmente, ele não é mais aquele cara que comandava tudo. Ele precisava entender o seu devido lugar, que a companhia dele agora não já estaria mais aceitando nosso protagonista como, sei lá, um líder principal. Mas logo depois desses bate-papo de qualidade aqui, já nos corta da cena para um outro lugar. Neste lugar aqui, podemos ver o nosso protagonista ao lado de nossa gasosa. Ela agradeceu ao nosso protagonista neste momento por suas dicas. Nosso protagonista diz que não foi nada demais não. Neste momento, ele apenas fez alguns comentários. Só que pelo contrário, ela acaba dizendo que não foi isso não. Pois graças às dicas de nosso protagonista, ela conseguiu se manter nessa companhia. E devido a isto, ela conseguiu alcançar uns cargos bastante altos. Agora ela ganha bem. Mas ela acaba meio que ficando um pouco preocupada com o nosso protagonista. Pois sempre ele estava lutando contra as ideias dessas companhias que ali o líder tem. E ela tem sequer alguns medos aí de nossa protagonista sem querer tropeçar e cair e sumir do nada. Além do mais, ela acabou escutando alguns rumores de que essa companhia acaba meio que usando a sua selva para se livrar de seus próprios rivais perigosos. Então, nosso protagonista só precisava se cuidar um pouco mais disso daí mesmo. Logo então ela acaba se levantando e agora na sua frente ela acaba meio que comentando que precisava voltar para o seu trabalho primeiro. Mas assim que ela se põe na sua frente, nosso protagonista acaba percebendo que esta era a única pessoa que conseguiria estar conversando normalmente nessa companhia. Neste momento, ela era a única luz que ele tinha nessa companhia aqui toda. Sem sequer se deixar ela, possivelmente, ele não sabia mais o que fazer neste mundo, né? Logo percebendo que nosso menino estava chonando nela, ele se levanta e acaba perguntando para ela também a mesma dúvida que ela teve ali sobre o nosso prota, de que essa companhia estava se mudando bastante, tendo mudanças toda hora. Então ela deveria tomar um pouco mais de cuidado, mas ele pede para que ela não se preocupasse, pois nosso protagonista estará fazendo de tudo para alcançar o topo e para estar protegendo a nossa gasosa. Em troca, logo que diz isto, ela acaba se aproximando dele e lá ela acaba dando um selinho em
nosso protagonista. Em seguida, ela sai e acaba agradecendo e acaba acreditando que nosso protagonista estará sendo capaz de conseguir alcançar o topo e estará protegendo ela. Mas logo que ela sai, nosso protagonista revela uma coisa, que essa companhia guarda uns tipos de segredo que até o mundo não sabe. Só que nosso protagonista sabe um pouco desse segredo dessa empresa, mas isto era realmente um lembrete para o nosso protagonista. Só que se por acaso ele resolva que ele está saindo dessa companhia, ele só não terá problemas nessa empresa, como também problemas com os agiotas, que estarão caçando ele até o fim. E além do mais, a empresa a todo momento está procurando o nosso protagonista para mandar ele de arrasta para cima, hein? Então ele neste momento deveria estar meio que se preparando também para lutar contra eles. Logo que falou isto, numa reunião secreta dali, podemos observar vários figurantes. Eles acabam comentando sobre algumas coisas. Recentemente, esses caras reuniram aqui basicamente para comentar sobre um tipo de atualização que a selva deles terão. Eles acabam meio que detectando que a sua selva estava basicamente expandindo. E eles então tinham como objetivo encontrar um grande evento, mas por algum sinal, o Lorde da Selva não tinha meio que aparecido. Então o boss precisa aparecer a qualquer momento. Só que ele, então aqui comenta ali que nosso protagonista possivelmente poderia ser o cara que por trás disso tudo. Ele sempre estava modificando o jogo, então pode ter certeza que nosso prota que fez isto. Só que ali uma outra de fundo, a outra comenta que ele já sabe também o real segredo da selva. Se por acaso nosso protagonista revelasse isso ao mundo, o mundo poderia estar virando de cabeça abaixo. E já então assim, tal pessoa como o nosso protagonista não deveria ser um tipo de pessoa que seria permitido viver neste mundo normalmente. Então eles deveriam estar meio que se preparando para deter ele. Então outro comenta ali que nosso protagonista era um engenheiro extremamente inteligente. Então eles acabam meio que pagando uma quantidade extremamente alta para o nosso protagonista estar trabalhando ali. Mas agora ele comenta com o Leon Dong, que ali foi a ideia dele de colocar o nosso protagonista nessa empresa. Só que agora ele se tornou um estrogo para eles. Então ele pede para que seus cavaleiros e ele cuidasse de nosso protagonista. Então ele estaria mandando o nosso protagonista até a selva. Logo que percebeu isto, o nosso amarelinho acaba comentando que era uma ótima ideia, pois ele estava esperando isso por muito tempo. Só que ali, enquanto eles comentavam sobre o nosso protagonista na selva, podemos ver uma luta rolando. Ali, algo atacava uma certa coisa. Mas aqueles tipos de ataques que estava atacando aquela pessoa desconhecida, acaba não acertando ele facilmente nem um pouco. Ali, quem é acertado são os bichos que estão caindo duro no chão. Mas aqui ele comenta lá que ele não foi sequer burro não, ele utilizou o privilégio que ele tinha para construir umas roupas até que boas. Mas isso não era tão bom. Seus companheiros acabou indo a raça para cima. Se não fosse por nossa gasosa, que fez a forçação de que a presença do nosso protagonista fosse um pouco maior, nosso protagonista não teria se encontrado neste lugar deplorável aqui. Mas além do mais, esse cara começa a perguntar ao nosso protagonista há quanto tempo ele começou a se preparar, pois ele já estava bom. Mas já que ele antecipou seu tempo de bater as botas, eles não precisavam meio que se preparar para mandar ele de raça para cima não. Mas não precisava se preocupar, ele não iria lutar contra o nosso protagonista não, pois ele com sua força atual não sequer conseguiria vencer de nosso meninão. Então assim ele estará utilizando uma trapaça aí. E como é esperado de nada acontecer, alguém acaba metendo a peixeira pelas costas de nosso protagonista. Pois agora nada de que nosso protagonista fazia não se importava mais para o mundo. Só que ele caindo no chão, ele chama por nosso Lué, vulga nossa gasosa, que aqui acabou mexendo com o coração de nosso protagonista, que agora não mexe mais. Ele em seguida acaba caindo ali duro no chão. Só que agora, caído duro no chão, ele acaba meio que se perguntando do porquê ela acabou fazendo isto com o nosso protagonista. E o nosso pobre gadinho acabou indo de arrasta para cima. E bem, depois de anos trabalhando nessa indústria aqui, nosso protagonista já sabia que ele teria riscos com seus preparos e que se ele falhasse, ele bateria as botas. Só que no entanto, ele aqui, nosso protagonista, nunca pensou que morreria nas mãos daquelas pessoas que ele mais amou. Isto só aconteceu há 10 anos. Após uma investigação conduzida pela tecnologia de Shequan. Então, acabou meio que descobrindo de que lá a selva estava basicamente além do mundo real. E que isso significa que a humanidade poderia existir pacificamente como eles viviam antigamente. Mas não era tão simples assim. Como a empresa dizia, a verdade era de que a selva estava expandindo lentamente. Mas com certeza, era cerca de 10 anos
que ela envolveria completamente a terra de nosso protagonista por completo. E isso significava que no futuro toda a humanidade teria que ter entrado na selva lá para estar sobrevivendo. E o nosso herói, Lian, era um dos arquitetos do jogo. E ele era responsável por transformar a selva em um jogo que seria habitável para a humanidade no futuro. Mas embora que aquelas pessoas que tinham poder de alto escalão fossem tentar esconder toda a verdade, eles não poderiam esconder isso por completamente. Nosso protagonista tinha em mão o poder mais forte e ele não poderia deixar de saber sobre os planos futuros da empresa. Nosso herói sabia que aqueles lá já sabia das informações que nosso protagonista já sabia, e já que ele já sabia, ele já não deveria estar vivendo por muito tempo. Ele tinha se preparado para isso há um bom tempo e até conseguiu derrotá-los um pouquinho com sucesso. Tudo estava indo exatamente como o nosso protagonista queria e tudo que ele planejava. Só que por uma coisa, a única coisa que ele mais confiava no mundo, aquilo lá acabou meio que resolvendo traindo o nosso protagonista no fim. Em seguida, ela acaba virando para o nosso protagonista. Lá então, ela acaba perguntando o do motivo do porquê ele ainda não percebeu que a vida de nosso protagonista havia meio que sido planejada desde o início, desde a morte de seus pais, até mesmo aquela enorme dívida que nosso protagonista tinha lá. Mas tudo isto foi por causa de nosso protagonista. Nosso protagonista tinha um talento incrível em design de jogos, e já ele percebe que ele nunca teve chance desde o início. Mesmo que seu plano da empresa falhasse, iria fazer que nosso protagonista pagasse, e assim é feito. Mas a zombaria de Luan não parou por aqui não, pois já logo em seguida ela começa a dizer que realmente lamentava por nosso protagonista bater as botas. Ele era um gênio e seria um desperdício mesmo jogá-lo fora. No entanto, agora o nosso herói não se importava mais nem um pouco com a nossa gasosa. Mas antes que pudesse bater as botas, ele acaba dizendo que tudo foi culpa dela. E isso foi tudo que ele conseguiu dizer antes que ele possa estar partindo. Mas a dor da traição ainda era muito forte e visível em nosso protagonista. Mas já Leon Dong, esse daqui comenta aqui que não iria atrasar e começa a dizer a Lai que não havia motivo e sentido em contar o nosso protagonista sobre isso tudo, pois atualmente a missão deles desta vez era apenas de mandar o nosso protagonista de arrasta para cima, mas aparentemente nem precisava fazer todo o plano planejado que eles fizeram antes. Um sorriso meio zombateiro acaba surgindo na cara desse trem aqui, e agora atualmente tudo que ele precisava fazer era só deixar ele ali sozinho. Afinal, na opinião deles, o nosso protagonista aqui no fim seria devorado pelos monstros, pelas suas próprias criações. Era bastante irônico para o nosso prota. Mas já deixando o nosso protagonista ali no chão, eles acabam saindo, mas saindo, eles acabam meio que vendo monstros aparecendo, e aqueles bichos começam a avançar em sua direção. Eles acabam meio que mandando nosso prota de raça para cima, e eles então acabam saindo do portal, deixando para trás nosso herói sozinho, preparando ele para bater as botas. E ele nem sequer iria resistir. O motivo era simples, pois a sua condição atual não era muito não, e ele aqui agora não seria capaz de fazer nada, pois aqui no momento ele parecia estar no fim. Só que no entanto, naquele momento, uma mensagem do sistema apareceu. O sistema só aparece para quem dá like, mas antes que sua consciência pudesse desaparecer por completo, o sistema acaba aparecendo para o nosso herói. O sistema havia detectado uma grande ameaça à vida do hospedeiro, e era uma emergência então o sistema acaba sendo ativado automaticamente, e nosso protagonista recebe do sistema o sistema da selva. Então em seguida, a identidade do senhor da selva começou a ser baixada. Tudo foi bem sucedido. E um momento depois, nosso herói acabou meio que conseguindo reencarnar. Só que agora ele estava um pouco mais diferente, ele tinha uma identidade nova. Agora atualmente, nosso protagonista tinha um tipo de presença diferente. Ele agora se parecia como um alien de primeiro nível. Mas antes que ele pudesse continuar o que iria fazer, o sistema só simplesmente relata a ele que ele ainda havia um tipo de habilidade para ser ativa. Flash, essa é uma habilidade passiva, instinto da selva, que infelizmente só está no nível 1, porém para o nosso protagonista, isso daí já era muito mais do que bastante. Só que isto tudo daqui não era sequer aquilo lá tudo que ele tinha antes. Apenas um momento depois, um feixe de luz meio que brilhante caiu meio que uma clareira que estava em uma selva ali perto de algum lugar. Leon finalmente conseguiu abrir seus olhos. Logo que então abriu seus olhos, ele começa a olhar ao redor. O fato de que ele podia ver algumas coisas já era uma prova de que nosso protagonista havia conseguido algo. O mundo diante de seus olhos
parecia ligeiramente diferente. A razão para isto era sim, pois logo minutos depois o sistema avisou nosso protagonista, já na janela do sistema, que nosso protagonista já não era mais um humano. No entanto, agora, para o nosso protagonista, isto era apenas um detalhe pequeno, porque, antes de tudo, ele estava meio que feliz por ter conseguido meio que enganar com sucesso a administração da empresa. Na opinião deles, era aquela armadura que nosso protagonista utilizou para lutar contra eles, que era a sua carta na manga, mas só que não. Pois isto daí estava longe de ser a verdade, pois o que isto era apenas o que eles haviam meio que pensado, de que o nosso protagonista tinha usado de primeira mão a sua carta na manga. Após então a aparição da selva, as pessoas imediatamente começaram a explorá-la, e como basicamente foi avisado antes, a selva originalmente era um tipo de lar de um bicho bastante poderoso, o Senhor da Selva. Embora que ele nunca sequer tinha aparecido há muito tempo e nunca tivesse aparecido desde então, havia muitas informações sobre ele, pois de que quase todas as pedras enculpidas ali mostravam basicamente o passado dele, e o dele lá quanto ele era tão temido pela sua própria raça naquela época. Os pesquisadores acabaram também descobrindo umas coisas a mais, de que quando as criaturas de classe de mestre acabam indo de arrasta para cima nas masmorras, seus poderes ainda basicamente existiam de alguma forma aí, ficava guardado em um tipo de lugar. Em outras palavras, o espírito da antiga Senhor da Selva ainda estava vivo de alguma forma neste lugar aqui, pois aqui ele só estava esperando aquela chance certa para que possivelmente aquele trem pudesse renascer novamente. Considerando seu poder, aquilo poderia estar basicamente apresentando uma grande ameaça para quem que estava jogando contra aquilo. E além do mais, quem estava criando o jogo também tinha os problemas aí para perceber essa coisa. Percebendo isso, Leon Dong, o nosso protagonista, ofereceu-se para basicamente procurar por essa coisa, para achar um tipo de solução para resolver esse negócio. Atualmente, ele pretenderia encontrar um perigo potencial para que os dois pudessem lutar e se eliminassem por completamente. E isso daí talvez era uma forma rápida e prática. Neste momento, Leon também era membro da equipe de pesquisa e disse que atualmente não tinha pista nenhuma sobre esse tal poder. Ele também acrescentou que se algo no fim fosse descoberto, ele reportaria imediatamente para os superiores. E isto foi imediatamente que ele fez para a empresa, só que no entanto, essa coisa que ele mesmo fez era o seu plano verdadeiro lá adiante. Seu plano era fugir da vida real, e assim então ele acabou guardando esse segredo para si próprio. O poder do Senhor da Selva, pela qual ele havia meio que procurado por tanto tempo, agora era de nosso protagonista. Só que no entanto, havia algo a mais, que possivelmente poderia estar completando para que o poder pudesse aumentar. Esta coisa era o sistema da selva. Essa coisa era tipo um hack que permitia você se tornar muito mais forte do que já era. Em apenas um momento, a sua primeira missão apareceu então na sua frente, de nosso protagonista. Sua primeira missão era sobrevivência, só que a presença de nosso protagonista havia atraído a atenção dos monstros da selva, e já num bom momento nosso herói estava sendo caçado por eles. A tarefa de nosso herói era bastante simples. Atualmente nosso protagonista só precisava estar sobrevivendo, e a recompensa era 1000 pontos da selva. Leon, que era acostumado a caçar muito nessa selva, agora estava na Floresta Negra, o que isso significava que os monstros que viviam por ali eram lobos espectrais, e eles já estavam lá. E só que no instante seguinte que nosso protagonista havia previsto isso, um lobo meio que enfurecido se lançou sobre nosso protagonista. No entanto, mesmo que aquele ataque fosse um ataque surpresa, nosso protagonista nem sequer teve esforço para estar desviando desse ataque aí, mas aqui ele conseguiu desviar disso daí sem problema nenhum. Tudo isto foi graças à habilidade passiva que nosso protagonista tinha, junto com o instinto da selva. Graças a ela, Leon conseguiu sentir as intenções malignas e em seguida conseguiu reagir muito rápido. Mas ele em sua vida passada meio que conseguiu se encontrar bastante com esses lobos aí. Então nosso protagonista já sabia de seus planos maléficos. E além do mais, eles eram monstros de nível baixo e na maioria das vezes viviam na floresta escura da selva. Tinham um poder de combate até que médio e, como todos os lobos normais, se gostavam de caçar em matilha. Trabalhar sozinho não é pra poucos. Logo então, sua maior força são seus números de lobos. Infelizmente, nosso protagonista já não se importava mais com eles, porque todos os lobos ali eram de nível muito baixo. Além disso, a sua habilidade passiva não era a única em seu arsenal. Sua maior vantagem aqui era a habilidade de ataque. Assim então ele ativa a habilidade Flash, uma habilidade que ajudava o nosso protagonista a se mover em uma alta velocidade incrível, para que em seguida nosso protagonista possa estar atacando uma boa seus oponentes. Mas mesmo apesar de sua tremenda velocidade, Leon não tinha problemas em controlar aquilo e poderia estar arriscando a bater em alguma coisa, pois a sua habilidade passiva permite que nosso protagonista faça isso numa boa. A combinação dessas duas habilidades era realmente muito boa e funcionava perfeitamente
perfeitamente, mas elas não eram, sei lá, as únicas coisas que se importava para o nosso herói. Ele antes era um desenvolvedor de jogos. Em sua boa cabeça aí tinha um grande conhecimento sobre o jogo que ele está aqui agora e sobre as mecânicas desse jogo. Depois de passar mais de um ano na selva, ele conhecia cada pequeno detalhe dela. Quando um dos lobos se aproximava de nosso protagonista, ele nem sequer precisava fazer nada para se defender desses bichinhos aí. Afinal, ele já sabia que o destino dos lobos já estavam selados, já naqueles momentos que eles pisou em um tipo de flor meio que insignificante ali. Esta flor era na verdade ali um predador. Normalmente ela só estava meio que adormecida, então não iria atacar ninguém, mas como foi ativada, era quase impossível de estar escapando dessa flor aí. Aproveitando que a flor estava meio que distraída com os lobos, não só ocupada em se devorando os bichinhos sem sequer pena e dó, Leon meio que conseguiu está acabando com os dois lobos ali com o mínimo de esforço e no fim ele conseguiu o máximo resultado. Isto era tudo a favor de seu conhecimento que permitia alcançar esse tal objetivo, mas embora que ele ainda precisava lidar com os outros lobos, isto não era sequer um problema para o nosso protagonista. Depois de terminar com lobos, nosso protagonista no fim acabou notando que sua estamina aqui estava prestes a estar se esgotando. No entanto, graças a meio que a matança dos monstros ali, ele conseguiu chegar no nível 3. E embora que estivesse um pouco cansado neste momento, ele se sentia muito melhor na selva do que na sociedade humana, distraído pelos seus pensamentos. Ele não percebeu que o sistema não meio que tinha avisado ao nosso protagonista uma mensagem ali. Essa mensagem não era de que esses lobos ainda não foram totalmente derrotados e a sua missão ainda não foi concluída. Então isso só poderia significar uma coisa, que a ameaça ainda não tinha sido eliminada por nosso protagonista. No momento seguinte, Leon percebeu que havia sido meio que descuidado, um pouco meio que descuidado demais, né, pois o bichinho já estava do seu lado. Ao mesmo tempo, a sua habilidade instinta da selva meio que soou um tipo de alarme em nosso protagonista, avisando para o nosso protagonista sobre o perigo iminente que estava por trás dele, pois como de própria habilidade, havia um bicho por trás dele. O bichinho estava ali só na espreita, naquele cantão dele lá, só naquele cantão seu lá, só esperando o moleque sair. E ele também esperava o momento certo para que ele pudesse estar saindo para estar atacando. E de fato, nosso protagonista reconheceu a sua estratégia de estar atacando os oponentes. E essa coisa aí acabou permitindo que esse lobo caçasse o nosso protagonista até que fácil. Foi até uma coisa que nosso protagonista nem sequer conseguiu perceber. E o bicho era literalmente um caçador inato, como se fosse igualzinho ao nosso protagonista. E agora o nosso protagonista possivelmente estaria em perigo. Mas só que agora o nosso protagonista percebeu que as coisas para si está muito pior para ele. E aqui agora ele não seria capaz de estar se afastando deste lobo aqui, para que esse lobinho aqui não pegasse o nosso protagonista. Só que no entanto, o lobo que ele estava lutando não era um lobo comum. O lobo que ele estava lutando era um lobo muito mais superior do que os lobos que ele estava peitando agora há pouco. Esse lobo não era assim um peixe pequeno não, para o nosso prota era um peixe grande. E justo o lobinho que está na frente do nosso protagonista era um lobinho de nível 6. No entanto, ainda meio que era impossível para estar ocupando completamente Leon. Este estava um pouco desatento à possibilidade de um senhor monstro de nível baixo. Aqui era basicamente inferior a 1%. Mas se ele encontra um bichinho desse no 1x1 aí, ele nem sequer pensaria no que estaria fazendo para lutar contra isto. Mesmo sendo o senhor da selva renascido, agora ele era apenas nível 1. A coluna entre seus níveis era tão grande que ele poderia sentir a pressão apenas por ficar próximo daquilo. Leon ficou um pouco chocado e tentou descobrir o que estaria fazendo. Mas seu oponente não deixaria tempo para o nosso protagonista pensar não. No momento seguinte, ele só se lançou contra o nosso herói, tentando destruir o nosso protagonista com uma mordida só. Ainda assim, nosso herói conseguiu meio que se esquivar do seu golpe. Mas no entanto, o maior problema era a sua resistência. Estava quase no limite. A sua situação estava piorando a cada segundo ali lutando contra esse bicho. O Senhor Lobo continuava sem parar nem sequer um minuto atacando o nosso protagonista. Leon não tinha nem sequer uma escolha, a não ser se esquivar, mas no entanto a sua falta de resistência faz sentir nosso protagonista um pouco mais pior. Após alguns desses ataques acertar em cheio o nosso protagonista, o Senhor Lobo meio que conseguiu fazer uma ferida até que grande em nosso protagonista. Logo após isto, ele acaba rangendo um pouquinho os dentes de dor. Nosso herói meio que percebeu que o Senhor Lobo, que ele agora está peitando na sua frente, era realmente rápido e muito forte. Em sua vitória anterior, ele não tinha nem sequer um problema em estar lidando com oponentes desse tipo aí, mas agora
agora até mesmo um monstro de nível 6 era um problema para o nosso protagonista. Bem, isto era apenas por enquanto. Ele só precisava de um tempo para sobreviver e se recuperar até aquele talo. No entanto, o lobo não dava ao nosso protagonista nem sequer um segundo para descansar. Em seguida, ele, para não ser acertado, ele acaba bloqueando os seus ataques com sua mão própria. E isto para ele era uma loucura. A situação parecia meio que desesperadora para o nosso protagonista. Mas para dizer o mínimo, Leon percebeu com horror que isto não era apenas uma brincadeira e que ele realmente morreria, que se não fizesse nada. E agora ele reconhece que o terror na vida real era, sei lá, peitar esses bichos aí. Mas ele não iria morrer tão fácil assim não. Ele havia sobrevivido às caças daqueles agiotas, a da empresa também, não esquece. E ele conseguiu sobreviver esse negócio tudo. Ele morrer agora era impossível. E além do mais, ele havia meio que enganado e renascido como o senhor da selva. Desistir e morrer aqui era meio que loucura. Ele conseguiu resistir até o final, e no momento ele não queria ter um fim até que triste. Infelizmente, ele tinha a memória suficiente e a motivação que queria continuar vivendo. E também não era sequer a empresa que o irritava mais, pois ele já sabia desde o início que ela tentaria basicamente matar o nosso protagonista de arrasta para cima. Havia apenas uma pessoa que nosso protagonista odiava mais agora. Essa pessoa é aquela lá que ele mais orientou e ajudou naquela empresa, para conseguir se tornar o que ele é agora. Lu, basicamente, havia pedido bastante ajuda a ele, com bastante frequência, e ele nunca sequer recusou a ajudá-la. E na paciência total, nosso protagonista sempre estava lá, respondendo e até mesmo ajudando ele a responder umas perguntas e até que idiotas e até que um pouco óbvias. Ele então explicava a ela que a selva não era apenas um jogo que eles haviam meio que criado antes. A estrutura pelo qual o jogo meio que foi construído tinha que levar também, basicamente, conta mais possibilidade de que precisava estar basicamente precisando operar como uma forma meio que ridícula. E já a razão por isto era bastante simples. A selva estava basicamente viva, mas ser pego pelas costas pela pessoa que nosso protagonista mais confiava no mundo. Para o nosso protagonista aqui era muito doloroso. Isto era a dor e ódio que nosso protagonista sentia. E isto daí mesmo era o que mais motivava o nosso protagonista a viver. Como ele havia dito antes, a selva estava basicamente viva. Então ele não poderia estar prevendo com precisão tudo o que poderia estar acontecendo. Sobreviver a todo custo era tudo o que nosso protagonista precisava estar fazendo. E também esta era o único jeito de estar conseguindo a sua vingança ali contra aquela nossa tal gasosa. Só que no instante seguinte, as asas em suas costas começaram um pouco a vibrar. Escapar era a sua única opção. Portanto, Leon não sequer restou estar abrindo aquelas suas asas. Aquelas asas não existiam apenas por beleza não. Instantaneamente, nosso protagonista acaba utilizando as suas asas para ter mais velocidade e manobrar um pouco mais rápido no ar. Ele conseguiu fugir com sua última força que tinha ali guardado para escapar desse bicho. Em um instante seguinte, ele havia percorrido várias dezenas de metros e agora parecia não ter mais problemas para escapar daquele senhor lobo lá. Mas isto ele perguntava somente, era tão fácil assim escapar daquele trem? E neste momento ele pensava que poderia ser assim à primeira vista, mas estava longe disto. Embora o lobo que estivesse perdendo a velocidade contra o nosso protagonista, aquilo de lá facilmente poderia estar alcançando o nosso herói. Em um combate corpo a corpo, isto não era um problema. No próximo instante, o lobo ativou sua habilidade de rastreamento de sangue. Aqui, fios de sangue imediatamente se revelaram naquele tipo de lugar ali. E aquele trem acaba seguindo Leon, nosso protagonista. Nosso herói já sabia de sua tal habilidade. Essa aí possivelmente poderia ser uma habilidade de um lobo daquele porte ali. A habilidade rastreamento de sangue era quase impossível de estar conseguindo fugir daquilo lá. Se você foi achado, já era. Tudo o que nosso protagonista precisava estar fazendo era tentar fazer ganhar tempo, para encontrar uma maneira de estar conseguindo lidar com esse lobo aí, de qualquer forma. Seu cérebro então começou a funcionar em plena velocidade ali, tentando encontrar uma saída de uma situação que ele acabou de se enrascar. No entanto, seu conhecimento não era tão pequeno não, nem as flores e nem sequer também as bagas explosivas não seria capaz de estar conseguindo parar aquela coisa. Enquanto ele tentava pensar em algo, uma árvore meio que grande apareceu na sua frente. Ao vê-la, Leon imediatamente percebeu que esta seria sua única chance de estar escapando. Então ele acabou meio que arriscando a querer estar subindo esse negócio aí sem pensar sequer duas vezes. Nosso protagonista acaba subindo aquilo e logo após voar até um pouco no alto, nosso protagonista percebeu que seu plano não era só escapar. Agora pelo ar, ele não sabia como é que fazia para voar. A sua resistência não permitiria que ele fizesse essa coisa. De qualquer forma, o seu alvo daqui era sequer uma árvore.
herói, e o qual o nosso protagonista escalou aquilo até se segurar com firmeza no topo. Lá no topo então, ele acaba meio que percebendo que sua física mental estava lá no topo também. O cara não pensava muito não. Seu corpo também e sua mente já estava no limite. E isto era a sua última chance de estar sobrevivendo nesse lugar aqui. Então, ele não podia mais escapar. No entanto, ele já havia meio que feito tudo ao seu alcance para escapar. Tudo que restava para ele era botar duas mãos na frente e rezar para ver o que estaria acontecendo. Logo então, o lobo, que ao ver alcançado do nosso protagonista, já estava lá embaixo dele, esperando um pouquinho o nosso protagonista descer. Ele sabia que o trem era ar, e também ele sabia que o instinto daquilo não deixaria que aquela coisa fugisse tão facilmente dele. Mas, como se mostrou um momento depois, foi um grande erro em estar subestimando um desenvolvedor de jogo. Leon agora não conseguiu resistir ao monstro em uma luta direta. No entanto, para cada grande peixe, sempre há um peixe maior. E felizmente nosso herói, ele acabou meio conseguindo encontrar um candidato adequado para que pudesse peitar aquele lobo. Então, minutos depois, naquele lugar ali mesmo, já aparece o que ele tanto esperava. Aqui em segundos depois, um segundo participante dessa batalha acaba meio que aparecendo. Este era um tipo de bicho muito mais superior do que esse que estava aparecendo na frente do nosso prota. Seu nível era Rank S. Este era o plano de nosso protagonista. Felizmente, para que ele pudesse escapar, era botar os dois numa rinha para ver quem venceria essa. Se um vencesse, os dois saíam levando as coisas ali. Enquanto o lobo estava distraído com um oponente mais sério, Leon decidiu meio que pensar em fugir. E agora, pela primeira vez em um tempo, nosso protagonista poderia estar respirando um pouco aliviado. Ele havia meio que sobrevivido, e lá embaixo há uma batalha meio que feroz, de verdadeiros monstros gigantescos, que estava se desenrolando logo lá. Mas mesmo que o lobo estivesse em um nível muito mais abaixo, ele não estaria basicamente recuando tão fácil. Assistindo de longe a luta, nosso protagonista diz para si mesmo que ele tinha que sair daqui o mais rápido possível, porque a qualquer momento também aquele monstro poderia estar correndo atrás de nosso protagonista, e ele poderia ser basicamente um alvo, e seria muito arriscado ficar ali. No entanto, ele seria um verdadeiro protagonista se no momento ele não confrontasse o perigo de primeira mão. Seu sistema meio que pensou a mesma coisa, já que no próximo instante ele descobriu que não podia mais escapar para lugar nenhum, e já de acordo com as suas próprias informações da janela do sistema, ele irá falhar na missão, se por acaso nosso protagonista resolvesse sair do nada. Enquanto fugia, ele esqueceu por completamente dessa sua missão. Ele sabia que sua presença estava meio que atraindo a atenção dos monstros da selva ali abaixo também, e que no entanto também não só foi aquele lobo maluco que queria pegar ele, como também agora o urso estava doidinho por nosso protagonista. Já que ele fez essa previsão pelo sistema, nosso protagonista aqui já pensa que só o lobo ancestral Lorde não foi o único que permaneceu por último em sua lista de missões, mas não havia necessidade de se preocupar mais com aquele bicho, porque era apenas uma questão de tempo, pois aquele urso lá estaria vencendo daquele lobo. Ele estava no nível 7, e também ele era um Lorde, o que significava era de que ele era muito mais forte. Então, tudo aconteceu exatamente como o Leon havia meio que previsto. Assim que o lobo, que corre atrás de nosso meninão, é levado de arrasta para cima, ele acaba recebendo uma notificação do sistema, que ali havia meio que completado a sua missão, além daqueles 1000 pontos prometidos pelo sistema. E também nosso protagonista ativou a barra de habilidades, assim como um sistema semelhante ao normal. Ele poderia melhorar também as suas habilidades, usando os mesmos pontos das selvas que ele ganhava fazendo missões. E Leon estava muito interessado nessa barra de habilidades que abriu novamente aqui para o nosso protagonista. Logo então, nosso protagonista acaba abrindo aquilo. Depois que ele abriu aquilo, ele acaba vendo várias categorias de habilidades. A primeira categoria era habilidades gerais, do nível do mar. Esta categoria incluía veneno e outras coisas aí meio que perigosas, furtividade, invisibilidade e até voo. Elas poderiam ser adquiridas a preço de banana. A segunda categoria era habilidades avançadas do nível do mar. Até agora havia apenas uma única habilidade, e ela se chamava Vontade dos Monstros, que custava apenas 1000 pontos das selvas que nosso protagonista ganhava, que aquilo permitia que ele ativasse a vontade do Senhor da Selva, que poderia afugentar os monstros poderosos. Mas esta habilidade tinha uma pequena desvantagem, porque conforme o efeito da habilidade, sei lá, se tornasse um pouco mais forte, havia risco de que o monstro poderia se soltar e aquilo poderia voltar à sua própria vontade própria. Mas em seguida, vinha basicamente a categoria de nível mais baixo e de S, mas nenhuma delas tinha uma habilidade ainda. A loja do sistema também não havia meio que sido ativada
ainda neste momento. Para Leon, isto já era algo bastante interessante. Ele até que decidiu que deveria encontrar um tipo de lugar seguro mais rápido possível para se esconder. E isso, na sua imaginação, funcionaria 100% certo. Só que, no entanto, as coisas não saiu do conforme planejado de nosso protagonista novamente. Depois de matar o lobo, o urso nem sequer pensou em estar se acalmando. O bichinho já queria estar partindo para cima de alguma coisa. Assim, ele acabou meio que subindo na árvore. E lá ele tentava alcançar nosso protagonista para mandar ele de arrasta para cima. Leon meio que considerou qualquer sequer outra opção além de fugir desse lugar o mais rápido possível. E aqui não havia como nosso protagonista lidar com essa coisa. Este era um oponente bastante forte e nosso protagonista não poderia sequer perder um segundo neste lugar. Ele imediatamente começou a se mover por essas árvores aqui. E ele tentava escapar daquela coisa. Logo então, correndo por ali, nosso protagonista ali começou a pensar em algumas coisas. Uma dessas era de que esse monstro possivelmente não poderia estar correndo como aquele lobo de antes. E isto era impossível, né? E além do mais, aquele tipo de monstro ali não tinha uma habilidade de rastreamento. Então, juntando esses fatos, nosso herói pensou que seria capaz de estar conseguindo escapar desse monstro aí facilmente, sem ter problema nenhum. Só que, no entanto, não era tão simples assim não. E não importava o quanto o nosso protagonista corria dali para um lugar seguro, o urso nem sequer pensou em ficar parado lá atrás não. Logo então, vendo o bichinho correr atrás de si, vemos a cara de assustado de nosso protagonista. Ele não queria bater as botas aqui não, apesar que se bater as botas, ele não reencarnaria novamente. E afinal das contas, nosso protagonista sendo acertado por um golpe daquele monstro, significava uma coisa para ele: ele morreria. E isto era certezamente certo. E no momento a situação estava cada vez mais pior para o nosso protagonista. E ali, ele nunca sequer achava uma saída para conseguir escapar. Mas tinha uma saída. Estas eram aquelas habilidades que ele poderia estar adquirindo pelos pontos das selvas. E nosso protagonista, que não queria estar gastando, ele não tem sequer opção. Mas ele começa a pensar que ataques de veneno contra sua pele grossa eram muito ásperas e seria inútil usar essa habilidade nele. Assim como usar a furtividade contra a sua percepção de atributos de terra. Quanto à habilidade de voar, atualmente nessa batalha seria bastante inútil para nosso protagonista. Mas tinha um ponto: para escapar deste monstro, um momento mais do que exato para estar utilizando essa habilidade. O problema atual era de que o urso havia já conseguido ferir as suas asas em suas costas. E no momento, ele aqui já não conseguia mais curvar aquelas asas. Essas habilidades aqui então se tornaria inútil para ele neste momento. Mas no momento seguinte, o urso dali facilmente conseguiu partir ao meio uma árvore facilmente. Estava lá atrapalhando a presa que ele estava caçando. Algo ali então ele precisava ser feito rapidamente. Ou algo de ruim estaria acontecendo com o nosso meninão. Uma coisa aqui que ele percebe é que ele está ficando cansado. E agora ele pensaria que se ficasse sem sua estamina, ele bateria as botas. Então no momento a única coisa que faltava para o nosso protagonista comprar ali, e era a mais possível, é essa habilidade que poderia estar decidindo o seu destino. Um momento depois, uma janela de sistema apareceu na frente de nosso protagonista, informando de que ele havia dominado com sucesso essa habilidade que ele comprou. Naquele momento, um outro meio que monstro meio que nasceu sobre aquela luz de lua cheia. Depois de aparecer no ar, Leon apareceu na frente de seu oponente, e agora tudo estava prestes a ser decidido naquele belo momento ali, ou já estava decidido desde o início. Nosso herói atualmente já não era mais o mesmo de antes. Sua velocidade aqui agora aumentou muito mais do que antes, e isso daí já abriu uma vantagem gigantesca, fazendo já que o urso não vença de nosso protagonista já. Em um instante, o senhor urso acabou meio que sendo perfurado por várias centenas de raios de luz, depois de utilizar a sua 99 habilidade de flashes em seu oponente. Nosso herói em seguida, após utilizar aquela sua habilidade, ele acaba caindo no chão. E embora que não fosse tão facilmente assim, esta era uma vitória até que bem merecida. Finalmente, um problema aqui já foi resolvido, então tudo deveria estar acabando. Mas o sistema ali não havia alertado o nosso protagonista que a missão dele foi completada por completo. E devido a isso, ele acabou meio que ganhando um tipo de punição. E isso permitiu que o corpo de nosso protagonista meio que infligisse suas dor gigantesca. Aquilo lá estava cada vez mais perfurando o corpo de Leon. E ali então, incapaz de estar conseguindo ficar de pé, nosso protagonista acaba caindo de joelhos. Este era o preço de estar utilizando uma habilidade tão forte. No entanto, isto não era apenas uma restrição, uma punição do sistema. A razão era muito mais séria, pois isto não foi sequer algo que nosso protagonista poderia estar sentindo facilmente. O que isso significava de que o Senhor da Selva ainda estava vivo e tentava assumir o controle do corpo de nosso protagonista. Enquanto aquilo acontecia, na empresa de tecnologia, podemos observar os vilões. Aqui, eles acabam pensando que havia meio que se livrar de nosso protagonista para sempre. Eles acabam organizando em seguida uma reunião com a diretoria da empresa, Liao Dong,
começa a falar em diante desses misteriosos membros desses conselhos tudo que Estranho fez, que lá acaba relatando que Leon havia meio que sido executado por os monstros da selva. Então agora, infelizmente, a partir de agora, Lu assumiria oficialmente a sua posição que nossa protagonista tinha. Ela agora será meio que responsável pelo desenvolvimento da sobrevivência do apocalipse. Mas o diretor da empresa diz que eles tinham grandes meio que expectativa em relação a Lu. Então assim, eles pensam que ela não deveria decepcionar eles. Agora, a única coisa que eles ali ainda tinham mais curiosidade era sobre só qualquer tipo de notícia sobre o Senhor da Selva. Lu acaba relatando que em um estudo recente ou anterior, eles haviam meio que descoberto que na história da selva, os monstros de alto nível eram chamados de mestres. Eles podiam basicamente ser mortos, mas sua própria vontade e forças permanecerão ali iguais e continuarão a existir naquele mesmo lugar, mesmo sem um corpo, tipo de uma forma inexistente. Isto poderia ser herdado novamente por um outro bicho, outra coisa. Isso também significava que aquilo poderia estar meio que reencarnando novamente em outra vida. E por isso que aqueles que herdam esses poderes, no momento correrá o risco de ser absorvido pela vontade dos monstros, que era o Senhor da Selva antes. O portador se tornaria completamente um fantoche, já a sua consciência seria completamente destruída pelo aquele Senhor das Selvas. O Senhor da Selva então assumiria por completamente o seu corpo e governaria a selva como fez milhares de anos atrás. Um homem do conselho de administração ouviu isso tudo que a nossa gasosa diz, e que isso significava que esse poder é muito perigoso e de que eles não deveriam estar meio que procurando por isso e deveriam deixar isso na boa. E além do mais, isso daí só traria para eles muitos problemas, mas o diretor da empresa tinha uma opinião muito mais diferente. Sim, ele reconheceu que este poder era muito perigoso para o portador, que não tivesse uma força espiritual muito forte o suficiente para resistir à consciência invasora do Senhor da Selva. Havia um risco de que, se ao tentar lutar contra o Senhor da Selva em uma batalha espiritual, iria ser consumido. Talvez terá aquela chance de ganhar o poder dominante no processo. Em qualquer caso, a humanidade quisesse então entrar nas selvas, eles deveriam controlar esse poder aí. Quem, além dos presentes aqui, deveria saber sobre esses grandes riscos, vem acompanhando bem de longe os grandes benefícios. Então, eles deveriam tentar a isso aí. Lu se curvou então diretamente a Alice, ali como uma forma de respeito, e lá é estranha e acabou meio que dizendo que estaria cumprindo tudo o que ele deseja. O seu desejo será realizado e não importa o que ela estará fazendo para que aquilo seja realizado, ela irá fazer. Só que para nós aqui descobrir se isto mesmo vai ser realizado, nós teremos que já estar descobrindo em umas próximas partes. Só que aqui para nós ter aquelas próximas partes aqui no nosso canal, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.800 likes, eu trago a vocês uma continuação o mais rápido que der. Então, nos vemos por aí.